Amados irmãos, pastores e professores da Escola Bíblica Dominical, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Já estamos finalizando a nossa revista, estamos hoje no estudo de número 14, e esse estudo de número 14 e o de número 15, eles não se encontram na revista, e nós estaremos disponibilizando esse PDF aqui para que os irmãos possam dar continuidade aos seus estudos aos alunos, com um conteúdo escrito. E, portanto, a nossa revista finalizaria com 13 lições, mas a pedido do pastor Gideon, para que nós pudéssemos completar aqui, então, o nosso quadrimestre, nós fizemos mais 2 lições extras, que é o estudo 14 e também o estudo de número 15, e vamos compartilhar com os irmãos para que os irmãos possam ministrar aí para os seus alunos nas escolas bíblicas, tá? Deus abençoe a cada um. Então vamos à parábola do rico insensato, que é uma parábola que mexe diretamente com a correria desenfreada com que a sociedade a cada dia mais está em busca da valorização do eu e também da valorização dos bens materiais acima das riquezas do céu. E esta parábola mexe realmente com o nosso emocional, também com o nosso ego, porque lida diretamente com a cobiça e a ganância, que são coisas extremamente condenadas pelas Escrituras Sagradas e que levam as pessoas à perda da salvação por causa da cegueira espiritual advinda por causa dessas situações, E aqui a verdade aplicada diz que a verdadeira felicidade não está na abundância de bens materiais, mas na riqueza espiritual acumulada para com Deus. O textuário também diz que assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas capítulo 12, versículo de número 21. Os objetivos da lição: compreender o perigo da avareza como pecado do coração. Reconhecer que a verdadeira riqueza está em Deus. Aplicar a prioridade do reino sobre os bens materiais. Introdução nos diz que em Lucas 12, Jesus ensina sobre vigilância e eternidade e expõe o perigo de colocar a confiança na futilidade ou fugacidade das riquezas deste mundo, desprezando a necessidade de buscar a Deus. A Bíblia diz que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. É nesse cenário que Jesus introduz a parábola do rico insensato, uma narrativa que funciona como espelho da alma. O homem da parábola não é apenas um agricultor afortunado, mas a personificação do pedinte da herança e de todas as pessoas que medem a vida pela posse e não pela graça. A Bíblia, irmãos, condena severamente a avareza como idolatria, lá em Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, e diz que a avareza é uma idolatria. E as Escrituras nos alertam que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, gerando ganância, cobiça e, consequentemente, o esquecimento de Deus. Ensina que a vida não depende de bens materiais, incentivando o contentamento com aquilo que é necessário para garantir o básico e a subsistência da nossa vida, porque nós não podemos levar nada desse mundo, assim como nós também nada trouxemos a ele. Tudo aquilo que nós temos na nossa vida pertence a Deus. A Bíblia diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Salmo 24, versículo de número 1, diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, o homem da parábola, ele é visto aqui como um homem que ajuntou muitos recursos para si mesmo, mas esqueceu de ser previdente também para com a eternidade. E uma coisa que eu acho interessante é que muitos de nós fazemos investimentos para a vida inteira, investimentos em apólices de seguros, investimentos em nosso conhecimento, em nossa educação, mas a gente nunca vê as pessoas fazendo investimento para a morte, investimento para a vida eterna. E o nosso maior investimento para a vida eterna é justamente achegar-se a Deus, buscá-lo de todo o nosso coração, não tendo nenhum tipo de coisas que venham nos embaraçar nesta vida, a fim de que nós estejamos plenamente
prontos para que quando o Senhor vier nós possamos imediatamente ouvir a voz de nosso Senhor. O contexto aqui o alerta contra a avareza, a disputa pela herança e o coração exposto. No Evangelho de Lucas 12, versículos 13 ao 21, um homem interrompe o ensino do mestre pedindo que ele intervenha na divisão de uma herança. Esse pedido revela mais do que uma questão jurídica, expõe um coração dominado pela avareza, também é conhecido como pleonexia, que é o desejo insaciável de adquirir cada vez mais posses e bens materiais. E aqui Jesus ele se recusa a atuar como juiz, né, porque naquela época tinha-se o costume das pessoas que quando tinha alguma questão referente a heranças, eles deveriam, né, no tempo de Jesus, consultar os escribas, né, para que eles pudessem então fazer a mediação daquela herança e pudessem repartir igualmente os bens. Só que Jesus se recusa a isso porque a missão de Jesus estava muito além de tratar de questões civis. Para isso tinha os magistrados, para isso tinha os juízes daquela época, né? E Jesus não se interessa por coisas seculares, e o que ele quer, na verdade, é nos preparar para a vida eterna. E em vez de resolver o caso, ele conta a parábola do rico e sensato, mostrando para nós que o detalhe crucial é que o rico da parábola, ele obteve sua riqueza não foi por meios ilícitos, né? Jesus disse que o homem desta parábola, as suas colheitas produziram abundantemente e que o homem rico começou a falar de si para si mesmo. Onde que eu armazenarei a minha colheita? Já sei, eu vou destruir os meus celeiros e vou construir armazéns muito maiores e onde eu poderei armazenar as minhas colheitas. E eu direi para mim mesmo, regala-te, ó minha alma, come, bebe e alegra-te, porque tens em depósito muitos bens para muitos dias. E Jesus disse, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que é rico de posses, mas não é rico para com Deus. Então Jesus nos mostra que o perigo de termos uma vida próspera, abundantemente, materialmente falando, e uma vida pobre espiritualmente falando. Aqui o problema não é adquirir riqueza, o problema não é ter bens materiais, o problema é como nós utilizamos esses bens materiais e qual é o nosso comportamento. As Escrituras dizem que se a nossa riqueza aumentar, nós não podemos colocar nela o nosso coração. E o rico insensato, assim como o homem que pedia a Jesus a partição da herança, ele olha para os bens como uma extensão de si mesmo, como se ele dependesse daqueles bens para que ele pudesse ter a sua felicidade. Só que a felicidade do homem, Jesus diz em Lucas 12, né? Aqui nessa parábola, que a verdadeira vida de uma pessoa não consiste na abundância de bens que a pessoa possui. O que Jesus quis dizer? Que é o relacionamento com Deus, que é uma vida devota a Deus, que é uma vida de submissão, sujeição à vontade de Deus, é o que garante ao homem a verdadeira felicidade. Então aqui, a parábola em si não é uma crítica à prosperidade. Jesus não condena a prosperidade, a Bíblia também não condena a prosperidade. O que a Bíblia condena é nós colocarmos o nosso coração e fazermos disso uma espécie de idolatria, de fazer da riqueza, da prosperidade, dos bens materiais e das posses que nós temos como o nosso Deus minúsculo, como o nosso Deus particular. Tirarmos a adoração que devemos dar única e exclusivamente a Deus, fazendo das riquezas o nosso bezerro de ouro particular. As Escrituras dizem que aqueles que querem ficar ricos, eles desviam-se a si mesmo e traspassam-se a si mesmo com muitas dores. Timóteo diz, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o problema não está no dinheiro, está no amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Alguns querem ter, por quererem ter dinheiro, segundo Paulo, desviaram-se da fé e atormentaram-se a si mesmo com muitas dores.
né? E as escrituras dizem que muitos conceituam que a piedade seja fonte de lucro. E as escrituras também respondem que a piedade, que a vida religiosa pode ser fonte de lucro se com ela vier o contentamento. Então, o segredo está no contentamento com aquilo que Deus nos concedeu. A Bíblia diz que aquele que tem as posses desse mundo é como se não tivesse. Aquele que se utiliza dos recursos materiais como se deles não utilizassem. Ou seja, não ficar com o coração preso nessas coisas. Tópico 1.2 diz: a vida não consiste na abundância de bens. Jesus introduz a parábola do rico insensato com uma sentença que a parábola inteira irá nos demonstrar, que é: a vida de alguém não consiste na abundância do bem que possui. Sabe por quê? Porque imagina, irmãos, uma pessoa que trabalhou a vida inteira para fazer investiu na previdência particular, também teve a sua previdência, seus recursos materiais advindos do seu trabalho, seu fundo de garantia para o tempo de serviço. Uma pessoa que juntou, vamos dizer que R$1 milhão. E ela junta R$1 milhão aí, está totalmente preparando, sonhando fazer as melhores viagens da vida quando se aposentar, imaginando que vai comprar bons carros, que o salário vai dar para manter as coisas que ele, quando trabalhador, estava com dificuldade, mas que com a previdência que ele conseguiu, né, de alguma maneira muito afortunada, juntar ali os seus bens e recursos materiais para que quando ele aposentasse ele tivesse uma vida tranquila. Aí de repente ele junta ali R$1 milhão, né? Aí ele falou assim: agora eu vou desfrutar do meu dinheiro, eu vou curtir a minha vida, eu vou comprar carros, eu vou comprar casas, eu vou investir em aluguéis, eu vou comprar mais lotes para revender, de repente vou até trabalhar com imobiliária, vou trabalhar com um agente de viagens. E ele começa a fazer o planejamento da vida dele. Só que antes dele mesmo adquirir a aposentadoria, ele vai e morre. E ele morre e os bens dele ficam para trás. Essa pessoa estava realmente garantida? Essa pessoa realmente era feliz? Porque ela estava sempre condicionando a felicidade dela a um evento futuro e não a um evento presente. E sempre nesse momento, a pessoa está colocando sempre a expectativa de que, tendo mais dinheiro, poderá ser mais feliz. E o rico da parábola aqui age como se o oposto, né, da abundância na vida da pessoa não constitui sua verdadeira felicidade. Ele age como se isso fosse o oposto da verdade. O que ele vai fazer? Ele vai calcular os seus celeiros, vai planejar construir outros maiores e avalia a quantidade de bens que ele tem. Só que o mais interessante é que em nenhum momento ele considera a sua alma, a sua família, a sua comunidade ou Deus. E a pessoa que geralmente é uma pessoa egoísta, é uma pessoa materialista de natureza, ou tem a natureza de materialista, é aquela pessoa que se mede pelas posses. É uma pessoa trabalhadeira, uma pessoa esforçada, uma pessoa aguerrida, que luta em busca de condições melhores, mas com prejuízo de muitas outras situações, como o aconchego familiar, como as amizades que tem, tempo para sair com os filhos, tempo para estar com a esposa, tempo para ir à igreja, tempo para fazer as coisas de Deus. Muitos cristãos mesmo são extremamente materialistas e acreditam, como acreditava-se no passado, que quanto mais próspero a pessoa fosse, era um sinal de que era mais abençoada por Deus. E de fato, a pessoa de fato que tem muitas posses é abençoada por Deus. Mas o que Deus não abençoa é a ganância e o prazer, né, que a pessoa tem de olhar para as posses e bater no peito, dizendo que tudo isso aqui é fruto do meu esforço. E o homem daquela parábola, ele falava para si mesmo, né? Ele diz: regala-te, ó minha alma, porque tens em depósitos muitos bens, né? Ele faz um monólogo consigo mesmo, a sua oração é de si para si, ele conversa somente consigo e não fala com Deus, né? E ele diz: minhas colheitas, meus celeiros, meus bens, minha alma. A vida para ele aqui é um sinônimo de posse, é um sinônimo de estoque, é um sinônimo de quanto mais eu tiver, mais feliz serei. E Jesus, porém, ensina que o acúmulo não produz vida.
Lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo de número 10, nos diz que todo aquele que ama o dinheiro nunca terá dinheiro suficiente, e aquele que ama a abundância jamais se fartará da renda. É uma ganância, uma cobiça desenfreada que não tem fim. Só mais essa vez a pessoa diz, eu vou lutar, vou trabalhar para conquistar só mais isso aqui. E a vida vai sendo levada à bancarrota, e quando a pessoa menos percebe, a doença vem, o problema vem, o dinheiro não consegue suprir, a alma se foi e nada terá para apresentar a Deus. Então o rico está farto de bens, mas está vazio de Deus. Lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 4, Jesus responde ao diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa parábola mostra que é possível ter celeiros cheios e uma alma falida. Eu vejo algumas estatísticas que nos países mais ricos do mundo, onde existem as maiores taxas de suicídio, as pessoas estão com a conta bancária abarrotada de dinheiro, mas estão a cada vez mais com a alma vazia. Estão sempre buscando expectativa de melhorias de vida na ansiosa solicitude pela vida, tentando a cada vez mais acumular para si, acabam adoecendo-se, arrumando problemas emocionais sérios, porque quanto mais se aumentam as posses, mais aumenta-se a tristeza, porque se percebe que isso não traz felicidade na vida da pessoa. Então, muitas pessoas são milionárias, têm a conta bancária lotada, têm os celeiros fartos e cheios e a alma falida, ansiosa por Deus, mas o homem não se põe a buscar ao Senhor, não exercita a piedade, não busca ao Senhor de todo o coração e não é previdente para a vida eterna. Tópico 1.3, a sutileza da avareza no coração humano. A avareza é perigosa porque é sutil. E sutil aqui significa imperceptível, É uma habilidade de não se fazer percebido. Uma situação que parece normal, mas que aos poucos vai trazendo grandes complicações. A avareza é extremamente perigosa e a Bíblia chama a avareza de idolatria. A avareza coloca o dinheiro no lugar de Deus, coloca a confiança no dinheiro ao invés de colocar a confiança em Deus e traz para o homem uma falsa segurança. O rico, a parábola aqui do rico insensato mostra a tolice de acumular bens e não ser rico para com Deus. E o rico avarento aqui, ele não se vê como avarento, ele se vê como prudente, se vê como previdente, se vê como uma pessoa bem-sucedida. E a grande maioria das pessoas que são extremamente trabalhadoras, extremamente honestas, extremamente fiéis em seus negócios, estão semelhantes a este homem rico, porque eles não percebem que sutilmente eles se tornaram pessoas gananciosas e apegadas aos bens materiais. Aqui ele não rouba, ele não engana, ele apenas armazena. Então aqui nos mostra o perfil de uma pessoa, de um cidadão totalmente trabalhador, que contribui com o progresso da sociedade, que mantém a sua família com honradez, com responsabilidade. Mas tem algo no coração dessa pessoa que está, de alguma forma, denunciando-o. E é, de fato, a ganância pelas posses, pelos bens materiais, que exclui Deus do projeto de vida e que se fecha sobre o seu próprio eu. A pessoa que é avarenta, ela também é autossuficiente. Ela confia na sua própria força, na sua força de mão de obra, na sua capacidade laboral, E ela diz, as minhas mãos proveram tudo que eu tenho, Tudo aquilo que eu tenho aqui é fruto do meu trabalho, é fruto do meu esforço, é fruto da minha luta de vida. Então ninguém pode dizer que me deu nada, porque eu não dependo de ninguém para nada. E na verdade a pessoa se esquece que nós vivemos na sociedade e que a sociedade é um tecido social em que cada um dentro da sociedade presta um papel extremamente relevante realizando seus trabalhos, mas que todo o trabalho, toda a ocupação do homem, ela provém de Deus. Algumas pessoas costumam relacionar o trabalho como se o trabalho fosse uma maldição, que depois da queda, Deus ele fez com que o homem recebesse o trabalho como uma forma de castigo. E trabalho não é um castigo, o trabalho é uma bênção. As escrituras nos mostram que mesmo depois, mesmo antes da queda, a Bíblia diz que Deus criou no Oriente, no jardim, um jardim no Oriente do Éden ali,
e colocou o homem para lavrar a terra do jardim juntamente com a sua esposa. Deus quer que todos nós tenhamos ocupação, que todos nós tenhamos algo para fazer. Deus, ele não ama a indolência e ele rejeita e condena também a preguiça. Mas na mesma via que Deus condena a preguiça, Deus também condena aquela pessoa que vê o trabalho como fonte de toda a sua felicidade e que busca de uma maneira muito agressiva lutar e trabalhar para adquirir posses nesse mundo e cegamente perder a sua vida sem ter nada para apresentar no dia da sua morte. Então o crente deve examinar os seus planos. Deus é consultado? Ou a segurança está apenas no que reflete os números da minha conta bancária? Né? Por que Jesus disse que quão dificilmente os ricos entrariam no reino de Deus? Jesus também faz uma severa admoestação aos ricos, dizendo: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. O homem que é rico, ele se consola na resposta imediata que o dinheiro pode lhe dar. A pessoa sentiu vontade de comprar um carro melhor, ele tem dinheiro, ele vai lá e compra. O pobre, que tem dificuldades financeiras, está sempre ali orando, buscando a Deus. Deus, eu preciso de um carrinho para ir para a igreja com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, para dar carona para os irmãos quando eu os encontrar de pé. Mas eu ando de bicicleta, na dificuldade, vou na chuva para a igreja. Se eu podia abrir as portas para que o seu servo ganhasse um pouco mais e comprasse um carrinho. Essa pessoa que é mais fraca, que é mais necessitada, ela coloca Deus no seu planejamento, ela inclui Deus no planejamento e pede a Deus para que Deus lhe conceda a bênção de que ele possa adquirir um veículo para ir para a igreja. Mas a pessoa que às vezes é muito rica simplesmente vai lá e troca de carro. Quantas vezes quiser, tem dinheiro para bater de pau e ele não se lembra que tudo isso proveio de Deus. É um grande perigo. Então o resultado é: a segurança está apenas no que os números da conta bancária refletem, ou você usa os seus bens materiais na certeza de que isso é algo efêmero, fútil, passageiro e que a verdadeira riqueza está no céu? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Tópico 2 fala da loucura da autossuficiência material, os planos egoístas do rico. A parábola apresenta aquele homem que fala exclusivamente na primeira pessoa. E em apenas 2 versículos ele usa eu ou meu, provavelmente aqui 11 vezes. Que é um detalhe linguístico que é a chave da sua loucura. Ele age como se fosse o centro do universo. Você já parou para imaginar que a pessoa que tem muito dinheiro, ele se sente o provedor, se sente o herói, é aquele que quer pagar a conta, é o que assume todas as responsabilidades pelos outros. Ele sempre quer ser visto como o bambambam, como a última tampinha de Coca-Cola ou o último biscoito no pacote de bolacha. É uma pessoa que é extremamente autossuficiente e se sente o provedor. Geralmente essas pessoas que são multimilionárias ou bilionárias são pessoas que acham que eles têm, de alguma forma, o poder de dominar as classes sociais e também de dominar a sua própria vida fugaz. Ele se sente como se fosse o centro do universo, como se tudo tivesse que girar em torno dele e em torno dos seus bens. E ele quer ser elogiado, quer ser reconhecido, quer ser homenageado por ser um empresário de sucesso, por ter as suas posses, E assim não sabe que ele é miserável, pobre, cego e nu. Os planos daquele homem são meticulosos. Ele planta tudo hoje como se controlasse o amanhã. E é um perigo muito grande porque nós não temos controle. A Bíblia diz que a nossa vida é como se fosse uma neblina, que nasce agora de manhã e logo quando o sol vem, aquela neblina se dissipa. E nós não podemos nos gloriar do dia da manhã, e Jesus também diz que nós não devemos nos preocupar excessivamente com o dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então aqui a loucura não está no planejamento, mas está na exclusão de Deus. O rico planeja construir celeiros, ele tenta negociar para que ele possa aumentar a maior quantidade de armazéns, porque a sua colheita produziu abundantemente. Mas ele se esqueceu que, na verdade, quem doou todas essas coisas para ele foi o próprio Deus.
Foi Deus que permitiu que as estações de chuva, o sol, que as fases da lua, que a fertilização do próprio solo, que as árvores frutíferas e as sementes que se dessem ali fossem o suficiente para que ele pudesse então ser abençoado e adquirir tamanha riqueza. Mas ele atribui a riqueza ao seu próprio esforço, ao seu próprio sucesso. Então ele planeja a sua vida excluindo o Deus de tudo. O rico não diz, se o Senhor quiser, como lá em Tiago 4, versículo 15, ele diz, ei, vós ricos, vós que dizeis, amanhã nós iremos para tal cidade, negociaremos e depois voltaremos. Vocês não sabem do dia de amanhã. Ao invés disso, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Nós não temos controle do dia de amanhã. A autossuficiência aqui é uma teologia silenciosa, porque ela age como se Deus não existisse ou como se a vida não pertencesse a Deus, denotando a realidade de muitas pessoas da presente era. As pessoas hoje estão a cada dia mais gananciosas, buscando a cada dia mais acumular tesouros para esta vida, para que elas tenham segurança para o futuro, não sabendo que a vida delas é um sopro. E, como eu disse antes, essa vida de previdência, de segurança, de armazenar muito dinheiro no banco, de ter muitos lotes, muitas propriedades, muitas posses, a pessoa sempre trabalha demais a vida inteira para que quando chegar na velhice ela possa descansar e viver muitos e muitos anos. Mas a gente não sabe do dia da manhã, né? E a parábola aqui, ao detalhar aqui os solilóquios, ou seja, o discurso de si para si que aquele homem fazia, vai expor uma pobreza profunda que ele tinha, que era a avareza que ele vivia, na verdade, era uma prática de ateísmo prático, que é a idolatria da autossuficiência. No ateísmo prático, a pessoa ela tem Deus, tem a riqueza como seu próprio Deus. Para ela, Deus não existe. Para ela, a existência de Deus pressupõe a necessidade de prestação de contas. Então, é muito melhor eu me valer com as posses, porque com as posses eu posso utilizar delas como eu bem quiser e me entregar aos prazeres sem nada a temer, do que ter Deus como meu guia, como meu Senhor, porque a Ele teria que prestar contas. E quando o ateísta diz não há Deus, ele diz também, se não há Deus, não há necessidade de ser responsabilizados pelos atos que eu tenho praticado. Então é uma forma de ateísmo prático. Ele planeja a vida dele, expondo confiando na sua própria capacidade de empreendimento, de ser um grande fazendeiro, de ter grandes propriedades, de ter grande quantidade de gado, né? De ter muitas riquezas para muitos dias, né? E isso é uma espécie de ateísmo prático, porque é um planejamento que se faz, excluindo Deus dessa administração. Tópico 2.2, a ilusão do controle e da segurança. Aqui o rico acredita que tem controle sobre o futuro. Grande parte das pessoas também tem. Até nós mesmos temos. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem para que o homem não saiba do dia da sua morte e tema diante dele. E aqui esse homem, ele promete a si mesmo muitos anos, como se ele tivesse controle. A Bíblia diz que é o Senhor, que todos os nossos dias estão no livro de Deus. Deus quem diz quanto tempo de vida nós teremos. Por isso que, como nós não sabemos quanto tempo nos resta, a Bíblia diz que pelo tempo que nos resta, nós devemos viver esta vida nossa em uma vida de contato com Deus, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de leitura bíblica, uma leitura de vigilância, uma leitura de trabalho da obra de Deus. E esse é o detalhe mais trágico da parábola. O rico confunde a abundância com muito tempo de vida, com longevidade. E as pessoas que adquirem muitos bens para si mesmo, elas gostariam que a sua vida durasse pelo tanto de tempo de bens que ela conseguiu adquirir na vida. Tem coisa aí para você viver até a 14ª geração sua sem depender de ninguém. Mas ela não sabe que amanhã pode ser o seu último dia. Os celeiros daquele rico pareciam a ele uma garantia de uma vida tranquila. Jesus, porém, introduz uma censura violenta.
Mas Deus lhe disse, né? Até então, nós ouvimos até agora o homem da parábola, né? Vou aumentar os meus celeiros, a minha colheita, os meus bens, a minha alma. E agora Deus entra em cena. E a segurança que o rico construiu, ela vai desmoronar assim como uma poeira que é lançada ao vento. Em uma única frase, o Senhor o chama de louco. Louco significa uma pessoa insensata, imprudente, maluca, que não percebe o risco que está correndo. E ele diz aqui, esta noite pedirão a tua alma, né? E quem pedirá? E ele aqui diz, pedirão está no plural, como se Deus enviasse seus mensageiros para recolher o que o homem jamais pensou em entregar. Né? O homem queria que a sua alma desfrutasse do melhor dos manjares desta vida, que vivesse por muitos anos regalada e esplendidamente. Mas a parábola revela que a segurança material é uma bolha. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira. As escrituras, lá em Jeremias capítulo 17, nos diz que 17:11, Jeremias diz que assim como a perdiz que choca ovos que não pôs, né, assim é aquele que também ajunta riquezas, né, sem limites. Nos mostra que tanto os ovos que a perdiz choca, mesmo que ela não tenha posto, não pertencem a ela, as riquezas desse mundo também não pertencem ao homem, mas a Deus. Então, quando você faz da riqueza o seu Deus, você está fazendo uma troca do Criador pela criatura, né? Do abençoador pela bênção. E se a nossa bênção virar para nós uma idolatria, nós também seremos igualmente condenados. Por isso que a verdadeira felicidade não pode ser medida pelas posses, porque Deus, ele abençoa uma pessoa, ele dá a habilidade de adquirir riquezas, mas a pessoa que vive uma vida de riqueza e de prosperidade não pode se esquecer de que tudo que ele tem provém de Deus. Aqui, a voz de Deus e o juízo inevitável. Aqui nós vamos ver que a parábola, o ponto de virada da parábola é a palavra de Deus. Aqui não há debate, não há segunda chance. O Senhor simplesmente diz, louco, esta noite, não amanhã, não depois da colheita, não depois de você ter construído os seus celeiros. Esta noite te pedirão a tua alma. E a morte chegou para aquele homem no momento em que ele estava no ápice da sua vida financeira. Estava no auge do seu sucesso. Ele estava ali planejando para dias distantes, muito feliz com tudo aquilo que ele havia adquirido na vida. Não sabendo ele que está sendo apanhado pela morte, assim como os peixes são apanhados pela rede. Este homem não sabe a sua hora. E aqui o Senhor diz, com uma pergunta devastadora, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Certamente será para a esposa e os filhos, certamente os filhos esbanjarão tudo em prazeres, em alegria, em disposições carnais, e dissiparão as riquezas que o homem levou muito tempo para adquirir. E o detalhe final é cruelmente irônico. Ele passou a vida inteira perguntando para mim, mas na hora da morte a pergunta é para quem? Não é isso? Ele passou a vida inteira perguntando para mim, o que devo fazer para mim, o que devo construir para mim, o que devo adquirir para mim. Mas na hora da morte, Deus pergunta para quem? Para quem e para que você ajuntou tantas coisas? Se você não teve a autorização de Deus para viver muitos dias, para usufruir. Seus bens ficam, mas a sua alma parte para a eternidade. E ela parte vazia, parte sem nenhuma comunhão com Deus, sem nada para apresentar para o Senhor, e com certeza o seu destino será a morte eterna. E lá em Marcos capítulo 8, versículo de número 36, Jesus pergunta de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? E aqui a parábola
como a parábola também do rico e Lázaro, nos diz que o homem não foi condenado por ser rico, mas por ter sido negligente para com as coisas espirituais, por focar mais nas coisas circunstanciais, nas coisas que dão prazeres materiais, prazeres carnais, do que focar diretamente no reino dos céus, na vida para com Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, de número 1, diz que se nós já ressuscitamos com Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as que são terrenas. Porque nós morremos e a nossa verdadeira vida está oculta com Cristo e em Deus. E quando Cristo, que é a nossa verdadeira vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em sua glória. Então a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo diz que o morrer para mim é Cristo, né? O viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Então, Paulo, ele não colocava a sua vida, a sua confiança em nenhum dos prazeres deste mundo. Na verdade, os discípulos, quando eles encontraram com Jesus e que Jesus fez aquela pesca maravilhosa, foi a maior possibilidade de adquirirem renda, né? De venderem toda aquela quantidade de peixes ali e ficarem ricos. Porque 2 barcos foram cheios de grandes peixes ali e eles tinham o suficiente para ter uma vida próspera dali para frente. Só que a Bíblia diz que quando Pedro diz, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador, e Jesus diz, não tema, porque a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. Eles poderiam dizer assim, não, Senhor, mas foi justamente agora que eu tive uma pesca muito bem sucedida, que nós nunca pescamos tanto peixe como nós pescamos, que nós poderíamos agora ficar ricos com tamanha quantidade de peixe para vender, o Senhor quer que eu abra mão de tudo para te seguir. Não foi isso que eles fizeram, eles simplesmente atenderam ao chamado de Deus. Paulo diz que nós vivemos neste mundo atribulados, porém não desanimados, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Não tendo nada neste mundo, mas possuindo tudo. Aqui Paulo diz que aprendeu a se contentar com a abundância, mas também aprendeu a se contentar na escassez. Paulo aprendeu a viver tanto na fartura quanto na falta de tudo, mas em todas essas coisas ele diz que era mais do que vencedor, por meio de Cristo Jesus. Então, o cristianismo não é necessariamente uma oportunidade de ficar rico. A teologia da prosperidade, na verdade, é uma mentira que tira o foco de Deus e coloca o foco no dinheiro. E nós, como servos de Deus, nós não podemos jamais colocar o dinheiro no lugar de Deus, porque a avareza mesmo é uma espécie de idolatria. A parábola do rico insensato mostra a tolice de acumular bens materiais e não ser rico para com Deus. O conteúdo e a ordem dessa parábola é viver sem ganância e confiar em Deus. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5, diz que os nossos costumes têm que ser sem avareza, contentando-nos com o que nós temos, porque ele disse, não te deixarei e nem te desampararei. O rico não era dono de tudo. O juiz aqui, que é Deus, não é arbitrário, ele é a verdade exposta. A vida que aquele homem rico construiu sobre si mesmo, agora desabra sobre ele. Ele não tem controle da sua própria vida e não tem o controle dos seus bens. Sai deste mundo vazio, muito rico, mas chega no além-vida totalmente vazio e sem expectativa da vida eterna. Mas essa pessoa, como o homem da parábola do rico e Lázaro, certamente amargará pela eternidade por ter ignorado a presença de Deus em suas vidas em função da riqueza que os bens materiais lhe adquiriram e da segurança que ele obteve advindo delas. Aqui diz a sabedoria de ser rico para com Deus, o contraste entre tesouros terrenos e celestiais. Jesus conclui a parábola com uma chave de leitura. Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O contraste aqui é direto. O rico da parábola entesourou, armazenou muito dinheiro para si mesmo. Mas aquele que é verdadeiramente sábio, ele entesoura para Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo de número 20 e 21, não ajunteis tesouros na terra, onde os ladrões
arrombam e roubam, e onde a ferrugem e a traça corrói. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde os ladrões não escavam nem roubam, e onde a ferrugem e a traça não corrói, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E essa necessidade de buscar as posses está muito ligada também à ansiedade de ter medo de passar necessidade. O medo de passar necessidade faz com que a pessoa acumule excessivamente para si. A inflação no mercado hoje está no simples fato de que os produtos da prateleira podem aumentar e a pessoa vai e aproveita quando está barato e compra praticamente todo o estoque possível que tem para que ele consiga manter-se firme e equilibrado e tendo sempre as coisas para que possa suprir as suas necessidades. E se todo mundo pensar como ele na sociedade, haverá a inflação, né? E na vida espiritual é também do mesmo jeito. A gente não pode pensar somente em lucrar, somente em adquirir. O homem dessa parábola, ele tinha que ter aproveitado das suas riquezas e orado a Deus, ó Deus, minhas riquezas produziu muito bem, né? A minha colheita produziu muito este ano e eu louvo ao Senhor por tudo isso. E eu quero que o Senhor me dê condições de construir grandes armazéns para que eu possa armazenar aqui, para que eu possa cuidar dos órfãos, das viúvas e do necessitado e também ter o suficiente para que eu possa me manter sem passar necessidade. Só que enquanto o rico fechou os seus celeiros para si, o rico para com Deus os abre para o próximo, para o reino, para a generosidade. Nós temos que ajuntar tesouro nos céus, né? E como se ajunta tesouro no céu? Usando os bens materiais nesta terra com o olhar focado diretamente na eternidade. Aqui é como se nós, tendo tudo, como se nós nada tivéssemos. A Bíblia sempre ensina o desapego. Nós não podemos ser perniciosos, perdulários, apegados excessivamente àquilo que nós adquirimos, né? E se o tesouro está em Deus, o coração descansa em Deus. O nosso tesouro é o Senhor e, independentemente das posses que Deus nos deu, nós jamais podemos abandoná-lo, né? A mordomia cristã e o uso dos bens. A parábola do rico insensato é, em essência, uma parábola também sobre mordomia falida. É um mordomo que não soube administrar os bens que recebeu em vida. Tudo aquilo que nós recebemos em vida não é nosso propriamente dito, mas tudo pertence ao Senhor. E Jó entendeu muito bem o espírito, né? A dinâmica das posses. Jó entendeu que tudo aquilo que ele recebeu de Deus. E ele diz, olha, nu eu vim e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou, né? Por isso ele foi fiel em todos os dias da sua vida, e mesmo que o diabo viesse com várias armadilhas para tentá-lo fazer blasfemar contra Deus pelo fato de ter perdido tudo aquilo que ele tinha, como ele tinha um reconhecimento de que nada ele trouxe para este mundo e deste mundo ele nada pode levar, Jó simplesmente glorifica a Deus dizendo, bendito é o nome do Senhor. Qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que Deus multiplicou os bens de Jó novamente, que Deus trouxe pessoas ricas, os seus familiares, os seus amigos, e o trouxeram muitas especiarias, e o Senhor devolveu para Jó em dobro a riqueza que ele tinha por causa da sua fidelidade. Então aqui Jó é um verdadeiro mordomo, e a mordomia cristã está em administrar tudo aquilo que é recebido. Ele reconhece que tudo aquilo que ele tem provém de Deus e não do seu próprio esforço. E o detalhe que falta na parábola é a gratidão, é a oferta, é o compartilhamento dos bens que ele tem, de abençoar a casa de Deus, de abençoar a obra de Deus, de utilizar os seus recursos para que a obra de Deus a cada dia mais cresça e prospere, né? E também de ajudar as pessoas necessitadas. Mas o rico não diz, Deus me abençoou com esta colheita, eu vou repartir e louvar. Ele simplesmente diz, minha colheita eu vou guardar. E a mordomia verdadeira não pergunta quanto posso acumular, mas quanto posso semear. A Bíblia nos diz que aquele que sai gemendo e chorando, levando a preciosa semente, ele voltará com alegria, trazendo consigo seus feixes. Porque na Palestina era muito difícil você plantar, né? E o medo de que aquela colheita não produzisse abundantemente fazia com que você se tornasse uma pessoa sem fé e egoísta e guardasse as sementes ao invés de plantá-las.
A pessoa que vai armazenar semente com medo de plantá-la, com medo de confiar em Deus, ela vai guardar aquilo ali por ganância até o último grão. Mas a pessoa que é previdente, que confia que Deus vai lhe abençoar, ele não pergunta quanto posso acumular, mas quanto eu posso semear. E assim também somos nós. Nós temos muito a contribuir com o reino de Deus. Nós não temos que acumular conhecimento, nós não temos que acumular dinheiro, nós não temos que acumular bens, nós temos que semear. Semear no coração das pessoas. Semear ajuda financeira para aquelas pessoas que não têm condições, né? Quando Deus nos der o suficiente para que nós possamos viver uma vida tranquila e sossegada, que nós não sejamos tão avarentos ao ponto de fazer com que tudo gire em torno do nosso redor. Nós não podemos ser egocêntricos achando que os nossos bens são somente nossos e que nós não temos que repartir com ninguém. A Bíblia diz que a alma generosa se compadece e dá. E o crente usa os bens como ferramentas para amar a Deus e ao próximo e não como ídolos para a sua própria segurança. Ele confia extremamente em Deus. Se as riquezas aumentarem, não coloqueis nela o vosso coração. Tópico 3.3, vivendo com prioridades eternas. Viver como rico insensato é viver na ansiedade do acúmulo. Jesus diz, no livro de Mateus, também no livro de Lucas, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem ou beber, e nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Né? Olhai os pássaros dos céus, eles não comem, eles não plantam, eles não colhem, eles não armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial cuida de cada um deles, e nenhum deles cai por terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto ao corpo, por que andais ansiosos quanto ao corpo, sobre o que havereis de vestir? Olhai os lírios do campo. Né? Jesus mostrando a natureza para ensinar para o homem como Deus cuida de todos em seus mais específicos e milimétricos detalhes. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, e eu, contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em todo o seu auge, em todo o seu tempo de glória, se vestiu como a erva do campo, que hoje está com esta linda beleza, mas que amanhã é queimada no fogo. Então o Senhor diz que nós não devemos nos incomodar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, é Deus que a cada dia nos dá a porção necessária para a nossa vida. Se nós formos olhar lá no episódio do maná, as escrituras nos mostram que Deus ordenou para que o maná fosse colhido até a sexta-feira, né, antes do pôr do sol, e que no sábado não era para o homem colher, porque não tinha maná. E os homens saíram no sábado para colher o maná, e o maná não estava lá no sábado, desobedecendo à vontade de Deus. O que muitos faziam? Ajuntavam maná demais, porque sabiam que no sábado não podiam colher, eles ajuntavam maná demais. E aquilo que eles ajuntavam além da conta apodrecia. E a Bíblia nos ensina aqui que aquele que ajuntou demais não teve mais que os outros, e aquele que menos ajuntou, nada lhe faltou. Por quê? Porque a provisão de alguma forma, vem do próprio Deus. Deus nos ensina a confiar nele e não ficar armazenando para o amanhã. A Bíblia nos ensina a contar os nossos dias de modo que nós adquiramos um coração sábio. As prioridades eternas significa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o contentamento com o necessário é muito importante, e usar aquilo que é supérfluo para abençoar as pessoas. A igreja que frequentemente vive tentada pelo consumismo precisa ouvir a parábola como um alarme para a sua alma, né? Não é errado ter celeiros, mas é insensato, é loucura, é falta de sabedoria viver como se esses celeiros fossem eternos e como se de Deus nós não precisássemos. Então, a parábola do rico insensato aqui, nessa conclusão, nos diz que ela não é uma história distante,
É um espelho para cada coração que almeja sucesso, que almeja grandes conquistas na carreira, uma promoção na carreira, uma boa previdência, uma boa conta bancária, mas que essa pessoa não pode se esquecer de Deus. Jesus ensina que a vida do homem não está nos celeiros, ou seja, não está na riqueza que ele adquiriu ao longo da vida, mas no relacionamento com o Senhor. O rico da parábola ouviu a voz de Deus apenas para ser chamado de louco e para condená-lo. Hoje mesmo pedirão a tua alma e o que tem preparado, para quem será? Que nós ouçamos a voz do Senhor com advertência e não como sentença. Onde estará o teu tesouro, aí estará também o seu coração. O problema não é ter riquezas, mas confiar nelas. E a verdadeira sabedoria é viver para a eternidade. Deus deve ser o centro da nossa atenção e nós não podemos ser autossuficientes ou egocêntricos ao ponto de achar que o dinheiro pode bancar todas as nossas necessidades e que nós somos o alvo de todos os bens que nós adquirimos em vida. Que sejamos ricos para com Deus, não na abundância do que possuímos, mas na profundidade do que amamos. Como o Senhor disse, muito bom, servo e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus abençoe a cada um dos nossos amados professores. Tenha uma excelente aula e até o nosso próximo e último estudo. Deus os abençoe em nome de Jesus.